quero também, antes de começar a pregar, mais uma vez dizer isso, né? Mas agradecer pela homenagem. Nós louvamos a Deus. Para nós é um privilégio. Dizer que é um privilégio não quer dizer que pastorear é simples. É uma montanha-russa de emoções, né? Diária, né? É difícil nesse sentido. Mas é um privilégio muito grande que o Senhor nos deu. E eu agradeço o privilégio de pastorear, inclusive nessa igreja, que eu acho que eu tenho um sentimento que eu não pastorearia em nenhuma outra. Aqui é a minha casa, a minha família, onde eu sempre estive, pastoreio aqui, me converti aqui, eu tenho esse privilégio, né? Estou na mesma igreja minha vida toda e pastoreio a igreja que eu me converti. Me sinto muito privilegiado com isso. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 15. E hoje nós vamos pregar a fé que justifica, a graça que sustenta, a experiência da aliança de Deus com Abraão e com seu povo. E diz assim, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temais, Abraão, eu sou o seu escudo e o seu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência. A um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e contra as estrelas, se é que podes. E lhe disse: serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, pois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, o Cadmorreu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra. Quando o Senhor faz aliança com Abraão, faz aliança com o teu povo, faz uma aliança conosco. Somos herdeiros dessa aliança. E nós voltamos agora para esse texto para sermos iluminados na nossa fé, na nossa relação contigo, na proposta que o Senhor tem de sermos teu povo, aliançados contigo para toda a eternidade. Senhor, que o Senhor nos ensine sobre
tamanha verdade que nos une ao Senhor e nos faz filhos, noiva, povo, família do próprio Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre um dos momentos mais importantes das Escrituras, da vida de Abrão, e talvez um dos textos mais profundos da Bíblia. Começo com uma pergunta para você: você já confiou em algo que Deus prometeu, mas depois se viu esperando em silêncio, sem nenhum sinal, sem nenhuma resposta? Já pensou, será se Deus se esqueceu de mim? Por que essa promessa parece tão distante? Por que eu não vejo sinais de resposta? Esse é o caminho de todo crente, de todo cristão, mesmo do pai da fé, mesmo de Abraão. Foi exatamente isso que Abraão sentiu. Ele havia confiado em Deus, renunciado seus bens, tanto em Ur dos Caldeus, quanto no capítulo 14, nas propostas do rei de Sodoma. Ele já tinha vivido milagres, experimentado já algumas ações das promessas de Deus, dos capítulos 12 a 14, mas a promessa que para ele era vital nunca aparecia. Ele continuava sem filhos, sem terra, sem o cumprimento visível do que Deus prometeu. E o tempo passou, e o silêncio aumentou. Fazia 10 anos desde que Deus o chamara de Ur dos Caldeus, em Gênesis capítulo 12. É nesse momento, aqui em Gênesis capítulo 15, que Deus não apenas repete as suas promessas, Ele as reafirma, Ele as aprofunda, mas é nesse momento que Ele sela por meio de uma aliança de graça tão profunda e tão poderosa. O que veremos aqui é Deus se aliançando com Abraão e conosco, pela graça, por meio da fé. E hoje, à luz desses textos, nós veremos duas verdades fundamentais sobre como Deus faz aliança conosco. Em primeiro lugar, a fé que justifica. E em segundo lugar, a graça que sustenta. E veremos que essas verdades se cumprem plenamente nas nossas vidas, através de Jesus Cristo de Nazaré. Em primeiro lugar, a fé que sustenta. Dos versos 1 ao 6. O texto começa assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Parece, numa linguagem profética, Deus vinha aos profetas e entregava a sua palavra, e ele vinha por meio de sonhos, de visões, e assim, nesse momento, como um profeta, Deus fala com Abraão por meio de uma visão, e diz para ele: não temas. Deus se revela com palavras pessoais para um Abraão atemorizado, porque no capítulo 14, nos últimos versos, ele acabava de ter destronado uma comitiva de reis que tinha vindo, ou destruído uma comitiva de reis que tinha vindo saquear aquela região da Palestina, e ele se levanta com 318 e promove grande livramento e vitória sobre toda a terra. Mas agora ele está de volta na sua terra, com medo das retaliações que poderiam vir daqueles outros reis. Não somente isso, mas ele também olhava para as promessas e ele não via como isso se cumpriria. Ele também temia que as promessas não se cumprissem. Cadê o filho? Cadê a terra que Deus prometeu? Já fazem 10 anos.
E Deus declara: eu sou o teu escudo, não temas, eu sou a tua proteção. Não temas os reis, eu já te dei vitória sobre Abimeleque, eu já te dei vitória sobre o faraó, eu já te dei vitória sobre os reis, a colisão de reis que entraram sobre a Palestina, eu já te dei tantas vitórias. Não temas, eu sou contigo, eu sou a tua proteção. Mas agora o próprio Deus se apresenta como uma recompensa e o cumpridor de suas promessas, quando ele diz: será, o teu galardão será sobremodo grande. Ele diz: olha, não temas, porque eu cumprirei as promessas, e o prêmio, a vitória que tu tens será grandíssima, grandiosa. Eram 10 anos que haviam se passado desde a primeira vez que Deus lhe fizera promessas. Mas que promessa é essa que nunca chega? São só palavras e palavras, eu não consigo tocá-la, experimentá-la. Você já se sentiu assim? Aceitou Jesus, e você se viu diante de tantas promessas e começa a orar e diz: meu Deus, mas parece que algumas delas eu não vejo se tornar realidade. É interessante como a Bíblia trabalha a ideia da fé. A fé não é você andar sobre as águas sem por vezes afundar e precisar ser levantado mais uma vez. Ter fé, mesmo para Abraão, o pai da fé, não é sucumbir em perguntas, em medo. Mas Abraão responde ao medo e às dúvidas, rompendo o silêncio que estava na sua alma, dizendo assim: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos? Ele crê, mas está cansado. Ele crê, e a gente sabe que ele crê, porque no verso 6 vai vir aquela máxima que diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. A gente sabia que Abraão era um homem de fé, mas ter fé não significa ter dúvidas. E ter dúvidas não me impede de lidar com elas da maneira certa, que é entrando na presença de Deus, rompendo a alma na presença dele, dizendo: Senhor, eu continuo sem filhos. Ele crê, mas ele não consegue compreender. A pergunta nasce da dor do esperar. E Deus não responde com furor, dizendo: quem tu és, Abraão, para me questionar? Mas Deus, com graça, o leva para fora. Era noite. Ele diz: olha para os céus, Abraão. Você consegue contar as estrelas? Assim será a tua descendência. Então vem uma das frases mais impactantes de todas as Escrituras. Ele diz, Moisés escrevendo o livro de Gênesis: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. A fé surge como uma resposta que agrada a Deus nesse texto, de maneira clara e poderosa. É uma fé que não entende tudo, é uma fé que não tem todas as respostas e nem precisa tê-las, mas é uma fé de que, mesmo sem compreender completamente, confia nas palavras, nas promessas. Em Deus eu confio, mesmo quando não entendo. E é interessante que a gente tem uma ideia de que o Novo Testamento é graça, o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é pela fé, o Antigo Testamento é pela lei, só para quem ainda não leu a Bíblia toda. Porque agora, logo no começo de Gênesis, quem está escrevendo esse texto é Moisés. Moisés é quem entregou a lei.
Quem Deus deu a lei e entregou ao povo de Israel, Ele mesmo está dizendo que uma pessoa, ela se torna justa diante de Deus, não pelas obediências, não pelos seus méritos, não pelas suas obras. Ele se torna justo diante de Deus pela sua fé. E a ideia de se tornar justo estava envolvido com ter o direito de estar na presença de Deus. Então, um sacerdote, na própria lei, para entrar na presença de Deus, ele se lavava, ele trocava as vestes, ele fazia um sacrifício, ele se purificava para estar justo para entrar na presença de Deus, por exemplo. Mas tudo aquilo era símbolo do que Moisés está ensinando, mesmo antes de entregar as leis nos livros. Ele diz: o que te justifica, ainda que a lei seja um símbolo que te mostra o caminho para Deus, a vontade de Deus, o caminho para o Salvador, ele vai dizer: o que me justifica diante de Deus não são os meus méritos, não é a minha obra, nem mesmo a obediência das leis. Moisés diz: o que me justifica diante de Deus é a minha fé. E Moisés está ensinando essa verdade para um povo que está atravessando um deserto, porque ele está escrevendo, ensinando e pregando essas verdades para o povo de Israel, atravessando o deserto, e em algum momento na beira das campinas de Moabe, se preparando para entrar na terra prometida. E eles já tinham enviado espias, e entre os espias eles olharam e viram que aquele povo de Canaã era um povo muito poderoso. Eles se viram como gafanhotos diante daqueles guerreiros, daqueles homens fortes, e eles estavam temerosos. Será se vamos conquistar a terra? Você conhece a história de Josué e Caleb? Só Josué e Caleb creram que Deus cumpriria suas promessas. Os outros 10 temeram e falaram: não vamos entrar na terra prometida, porque nós não poderemos contra esses povos tão poderosos. Conhecendo esse contexto, eu posso pensar: por que Moisés está pregando essa experiência de Abraão? Por que ele chama a atenção de que ele foi justificado pela fé e não pela lei? Moisés ensinava ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida que eles deveriam confiar nas promessas de Deus, não na sua própria força, não nos seus próprios méritos, não na sua própria capacidade, porque eles seriam um povo de Deus e Deus cumpriria as promessas na vida dele se eles mantessem a sua confiança, a sua fé em Deus. Deus lhes daria grandes vitórias e grande salvação. A justiça e a herança do povo de Israel, é isso que ele está ensinando lá no passado, seriam frutos da sua fé. Fé no caráter de Deus, e não numa obediência legalista das normas de Moisés. A fé de Abraão deveria ser um modelo para Israel, uma fé que crê, mesmo em silêncio, mesmo com dúvidas. Imagina, Josué e Caleb, aqueles 10 olhando, um povo tão poderoso, mesmo com medos. Mas ele diz: fica firme na sua fé, porque porque nós somos justificados pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas infelizmente, o povo de Israel, ao longo do tempo, parece esquecer dessa verdade, ou não entender essa verdade, e ela vai se tornando uma nação legalista com as leis de Moisés. Nos dias de Jesus, há uma distorção muito grande que se agravou. Os fariseus e os escribas daquela época, eles achavam que Deus iria salvar a nação de Israel de todas as lutas que eles atravessaram, do exílio naquele momento sobre Roma, se eles se tornassem puros, santos, profundamente obedientes a cada regrinha da lei. Se tornaram religiosos, profundos na lei, fracos na fé. Eles não entenderam o texto da própria lei.
Foi contra isso que Jesus debateu com os fariseus e Paulo escreveu com firmeza em todas as suas cartas. E aí eu quero te mostrar como essa verdade foi sendo trabalhada no Novo Testamento. No Novo Testamento, se você for comigo para Romanos, no capítulo 4, no verso 11, Paulo vai usar a história de Abraão para falar sobre a justificação pela fé. Ele vai dizer, verso 11, verso 3, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está mostrando que a justificação não é pelas obras, mas pela fé, assim como foi com Abraão. Quando você vai para o verso 11, ele diz assim, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando incircunciso. Ele diz, ele foi justificado ainda incircunciso, antes da lei. Abraão já tinha sido justificado, porque a justificação, você se torna justo diante de Deus, mesmo como pecador e falho que somos, pela fé. E Paulo está dizendo isso, era assim desde Abraão. E ele continua, pela fé que teve quando ainda incircunciso, verso 11, do 4, para que viesse a ser pai de todos os que creem. Por isso hoje nós somos filhos de Abraão, filhos da fé, embora não circuncidados, que nós não somos, a fim de que também a estes fossem imputados justiça. Mas ele continua, se você for para o verso 23, ele diz assim, ora, não só por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente há de ser imputado, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo aplica essa experiência de Abraão aos crentes do Novo Testamento, aos crentes em Cristo. Ele diz, sabe como é que nós somos salvos? O plano de Deus não mudou. Deus salvava no Antigo Testamento pela fé nas promessas. Pela fé das promessas que apontavam para Cristo. E ele diz, e nós no Novo Testamento somos salvos pela nossa fé das promessas que emanam na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele desenvolve essa verdade em tantos lugares. Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 6, ele diz, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, sabeis, pois, que os que são da fé, nós somos filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Ele está dizendo, olha, o Evangelho está sendo anunciado para Abraão. Abraão está ouvindo o Evangelho de que a salvação é pela fé em Deus, o nosso Salvador, que não é pela lei. Continuando, ele diz assim, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Ele diz, os religiosos, aqueles que acham que vão ser salvos porque seguem um monte de regrinhas, eles estão mortos, estão debaixo da maldição. Como está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão debaixo do livro da lei para fazê-los. Se você tentar ser salvo pelas suas obras, estaremos condenados. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado. Está no verso 11, capítulo 3 de Gálatas. Diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos as promessas do Espírito.
Essas e outras passagens, como de Tiago, capítulo 2, como de Hebreus, que trazem a história de Abraão para nos ensinar sobre a justificação pela fé, essas passagens revelam que a fé salvadora, que nos une a Deus, que nos justifica, mesmo quando pecadores, nós somos livres da condenação eterna. Esse caminho que nos une a Deus é o caminho da fé. É assim e sempre foi, desde Abraão. E isso se cumpre plenamente. As promessas da lei que apontavam para Cristo se cumprem plenamente em Jesus. E eu quero dizer, irmãos, foi essa verdade que mudou o mundo. Você sabia disso? A justificação pela fé é a doutrina que reacendeu a luz do Evangelho durante a Reforma Protestante, de quais somos filhos da fé de Abraão, somos filhos da fé de Lutero, Calvino e de outros. Os protestantes do século XVI, Martinho Lutero, ao estudar Romanos capítulo 1, no verso 17, que vai mostrando que nós somos salvos e justificados pela fé em Jesus. Ele entendeu que o justo viverá pela fé. Ele, como monge, ele vivia apavorado em tentar seguir todas as normas da lei, da igreja, e vivia sobre densas trevas, até que a luz do Evangelho brilhou no seu coração, e ele entendeu: o justo viverá pela fé, não é por obras, não é por penitências, não é por méritos humanos. A descoberta dessa doutrina libertou milhares de pessoas do peso da religião legalista e morta, baseada no desempenho, e restaurou à igreja a centralidade da graça, da fé e de Cristo. Muitos cristãos hoje, evangélicos, protestantes, têm abandonado essa herança. O legalismo ainda seduz. Agora, revestido de campanhas, barganhas espirituais, votos financeiros, performances religiosas. Eu fico imaginando os ossos de Lutero tremendo no seu túmulo. Outros, no extremo oposto, transformaram a graça em permissividade e vivem uma hipergraça de que ser cristão pode qualquer coisa, porque Deus é gracioso. Também não entenderam a graça, não entenderam a fé, não entenderam a justificação. Mensagens como de Gênesis 15, Romanos de 3 a 15, elas precisam ainda ecoar com poder nas nossas igrejas. Nós somos aceitos diante de Deus somente pela fé, unicamente por causa de Cristo, inteiramente pela graça. Isso deve gerar no nosso coração humildade, liberdade e gratidão. Não orgulho, muito menos apatia. Mas eu quero trazer algumas aplicações práticas sobre a justificação pela fé nessa hora. Talvez você entendeu que ter fé é ser alguém que acredita, nunca fraqueja, nunca treme. Talvez você esteja orando e buscando diante de Deus uma resposta, mas tudo que você vê é silêncio, e no seu coração surgem perguntas. E como Abraão, você tem dúvidas sinceras. É normal ter dúvidas, irmãos. Ter fé, aprendendo com o pai da fé, não é não ter dúvidas, não é não questionar, não é não ter medo, mas é como eu lido com as minhas dúvidas, minhas questões e com o meu medo. O jeito errado é eu virar as costas para Deus e murmurar, e abandonar, sair pelas portas da comunhão da fé e nunca mais voltar. É blasfemar contra Deus, desacreditar.
A maneira correta é entrar na presença do próprio Deus e questionar. Entrar na presença do próprio Deus, romper o silêncio da amargura e do medo e perguntar: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, como faziam os salmistas nas suas lamentações? O jeito certo é, mesmo enquanto espera, perseverar em oração. Deus não esqueceu de você. Deus havia esquecido de Abraão, irmãos? Assim como Deus não esqueceu de Abraão, Deus não esqueceu de você. A fé que Deus valoriza é aquela que sai da tenda da dúvida, mas entra na presença de Deus, abre o coração e coloca de volta os seus olhos nas promessas. Não tenha medo de ter dúvidas. Faz parte da caminhada, mas fica firme na fé, entra na presença dele e persevera. A outra aplicação prática é que você precisa saber, nos tempos de um evangelho protestante estranho dos nossos tempos, de que a justiça diante de Deus, o que nos faz justo na presença de Deus, não vem da nossa perfeição religiosa, mas da nossa fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, é um texto que você deveria saber de cor, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. É assim que Paulo pregava essa verdade de Gênesis capítulo 15. Porque nós somos salvos, justificados, é pela graça de Deus, não é pelas nossas obras, não é pelas suas campanhas, não são pelas suas ofertas. A gente oferta, a gente se santifica, a gente se dedica, a gente serve para o reino de Deus, porque o Senhor nos salvou, não para sermos salvos. A gente faz isso porque o Senhor nos amou, não para sermos amados. E o que me salva é a minha fé vibrante nas promessas de Deus naquela cruz. Assim, como Israel aguardava, assim como para entrar na terra prometida, olhando os desafios, olhando os gigantes, olhando os medos, assim como Abraão aguardava, esperando um filho sem nada a ver, esperando uma terra sem ela conquistar, nós também aguardamos, porque nós fomos salvos, justificados. A condenação do pecado não está sobre nós. Nós estamos sendo salvos num processo santificador que vai nos livrando de nós mesmos, mas a gente aguarda a consumação completa de tudo quando Jesus vier. E talvez você pensa, olhando para a justiça dos nossos dias, quando você olha a política no Brasil, quando você olha os problemas familiares, quando você olha as dificuldades financeiras, e olha para Nova Jerusalém e diz: será que isso é verdade? Será que isso vai chegar? Será que essa eternidade divina que Jesus vem trazer? Que dia? Já tem 2000 anos se passaram desde que Jesus prometeu que Ele voltaria. Será que Ele esqueceu de nós? Assim como eles esperam, nós esperamos. E o que esse texto de Abraão nos ensina? Permanece firme, esperando, porque Deus não esqueceu de nós, e as suas promessas hão de se cumprir. Amém, irmãos? Fé não é ausência de perguntas. Fé é permanecer na presença de Deus, mesmo perguntando. Em segundo lugar, ele fala sobre a graça que sustenta. Deus, ele reafirma a sua promessa, porque Abraão
agora que tem a sua fé renovada, ele quer entender. Ele quer entender como é que Deus vai cumprir essa promessa. Então ele diz, ele pergunta no verso 7, ele pergunta a Deus. Primeiro Deus diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra. Abraão então pergunta: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Deus responde com um ritual de aliança. E agora ele não responde com uma frase, ele responde com um rito, para que quem não conhece o contexto, parece super estranho. O que ele manda fazer? Ele pede que Abraão prepare os animais, segundo um antigo costume, de uma lei daquela região da Babilônia, que era assim que se faziam contratos, onde os contratantes, eles pegavam animais, eles partiam os animais, aquele cordeiro, as aves, no meio, e aquele caminho ficava sujo de sangue, aquele cheiro terrível que atraía até animais, urubus, talvez, para aquele momento, e eles passavam juntos, era assim que se fazia um contrato. Hoje a gente assina um papel, né? Aí eles passavam no meio daqueles animais. O próprio texto da Bíblia diz em Jeremias, o que isso significava? Significava assim, que isso aconteça, aqueles animais cortados ao meio, isso aconteça com quem descumprir as cláusulas desse contrato. O que tu acha, Netinho, a gente começar a fazer contrato assim, né? E aí Deus prepara esse rito, manda Abraão preparar. Se lembra que a experiência com Deus acontece de madrugada, em uma visão. Abraão passa então o dia preparando isso. Quando dá no pôr do sol do dia seguinte, ou se foi de madrugada do mesmo dia, já no final da tarde, algo extraordinário aconteceu. Abraão, cansado de procurar os animais, cortar os animais, preparar o ritual, ficar enxotando aquelas aves de rapina, ele adormece. E quando ele está adormecido, acontece uma experiência, uma epifania. Deus aparece de novo. Abraão acorda e fica olhando aquilo de longe. E diz que, olha como diz o texto: e eis, verso 13, e eis, cadê o texto do fogareiro? 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços. Mas uma coisa, no clímax da história, uma coisa diferente, uma surpresa acontece na narrativa, porque nas alianças passavam os dois, mas na aliança de Deus com Abraão, só Deus passa. E Deus, numa tocha de fogo, passa. E é interessante que aquele momento era um momento, ele olhava a Deus, mas havia um temor de densas trevas. E Abraão tem uma experiência com Deus. E a experiência com Deus, eu faço aqui uma pausa para entender que a experiência com Deus, ela é assim. Porque Deus, ao mesmo tempo, é o Deus de longe, Ele é o Deus de perto. A própria Bíblia diz isso. Porque por um lado Ele é o Deus de perto, que se manifesta para falar com Abraão várias vezes. Ele se manifesta e se faz homem como Cristo, para ter um contato poderoso, pessoal e íntimo comigo e com você. Ele se manifesta fazendo de você casa do Espírito Santo e habitando dentro de você. E você que conhece a Deus e é habitado pelo Espírito pode dizer: eu conheço a Deus. Mas ao mesmo tempo Ele é um Deus temível, totalmente outro, que está além da criação, que João,
em Apocalipse, quando olha Jesus glorificado cair em terra como morto, que Isaías, ao olhar, a ter uma experiência com Deus, ele diz: eu vi a Deus, certamente morrerei. Jeremias cai em terra como morto. Olhar a Deus é uma experiência de temor, de tremor, porque é a manifestação do glorioso. Ao mesmo tempo é íntimo, ao mesmo tempo é assombroso, porque Ele é muito além de nós, produzindo temor. E a própria Bíblia vai dizer que aprender a temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Se relacionar com Deus que é próximo, mas um Deus que eu temo, que eu respeito, que eu honro, que eu adoro, acima de tudo. O homem sábio é o homem que conhece o Deus de perto e de longe, amável, mas ao mesmo tempo que produz temor no nosso coração. Mas voltando, passa Deus sozinho, só Deus passa. A aliança é unilateral. Deus assume o compromisso por ambos. É como se Deus estivesse dizendo, Netinho, mesmo que você falhe, eu cumprirei. Nem que para isso eu precise pagar pela condenação da aliança. Deus disse: a aliança que eu faço contigo, Abraão, não depende de você. Olha, é assim que Deus se relaciona com a gente, irmão. Tem gente que vive atemorizado: meu Deus, será que eu perdi a salvação, ganhei a salvação? A justificação nem depende de mim, é obra exclusiva de Deus. Ele passou só, dizendo: se eu não cumprir a minha promessa, essa que você creu, que eu seja feito comigo como esses animais, e se você falhar com a sua parte, eu também assumo o preço. O que Moisés queria ensinar para aquele povo de Israel? Que quando eles forem entrar na terra de Israel, e eles olhassem aqueles gigantes para entrar em Canaã, não seriam pelas suas forças. Você lembra de Davi? Muita gente assistiu a série Davi, né? Netflix, uma série um pouco estranha, né? Mas aparece aquele rapazinho, Davi, lutando contra o gigante, Golias, todo mundo com medo. Mas um rapazinho teve coragem de agir pela fé, não pela sua força, não pelos seus méritos, não pela sua capacidade. Moisés ensinava que o povo de Israel, ele precisava confiar em Deus, na fidelidade de Deus, que empenhou a sua própria vida para lhes entregar aquela terra. Fez uma aliança empenhando sua própria honra, seu nome, sua eternidade, se não lhes entregasse aquela terra, se não cumprisse aquelas promessas. Pois bem, mas todas aquelas verdades entregues a Abraão, terra prometida, sacrifícios de animais, sangue derramado, tudo aquilo não era a salvação em si, eram sinais, eram placas que apontavam para uma obra do próprio Deus. Quando o Senhor Jesus, no dia da ceia, a primeira ceia, antes da cruz, ele levanta o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. E ele foi ao Calvário sozinho, sem merecer aquela morte, porque ele é santo, justo e perfeito, com uma tocha que passou entre os pedaços, assumindo a nossa parte no pacto.
E Ele morreu por nós, para fazermos com Ele uma aliança eterna. O Deus que disse: eu farei uma aliança com um povo, com todo aquele que nele crê. Ele diz: creiam, a aliança eu farei, entregando a minha própria vida naquela cruz, derramando o meu próprio sangue, recebendo o juízo que deveria ser sobre você, recebendo sobre mim mesmo, disse Jesus, naquele madeiro. Assim, irmãos, quero caminhar para a conclusão dessa manhã, dizendo calma, ou ensinando você a dizer para o seu coração: calma, meu coração. Porque a salvação não depende da nossa capacidade de manter um pacto. Deus garantiu tudo. Graças a Deus. Porque se minha salvação dependesse de mim mesmo, eu perderia ela todos os dias. Mas eu tenho um Deus que Ele fez uma aliança de graça. Não é por minhas obras, não é pela minha força, é pela sua graça. E por isso, mesmo que eu caia, eu posso voltar todas as vezes. Porque se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Porque a aliança permanece. Porque mesmo quando eu quero fraquejar, Deus garantiu na sua promessa a Ele. Aqueles que nele colocaram sua fé, Ele vai buscar, Ele vai amassar o coração, Ele vai trazer de volta, porque a aliança é dEle. E mesmo quando for dias de densas trevas, a tocha vai continuar acesa, agindo, passando por nós, aquecendo de volta o nosso coração. Porque o contrato da salvação foi assinado, mas não teve a minha impressão digital. Não tiveram as minhas obras. Eu sou salvo pelos méritos e somente pelas obras do próprio Jesus. Por isso, quando você pecar, volte, arrependa-se com confiança, mantenha a sua fé. Cristo já pagou o preço. Porque a fé cristã, ela não é desempenho, não é religiosidade, não é seguir leis. Os jovens adoram fazer perguntas para mim: pastor, pode beijar de língua? Pastor, pode usar bermuda? A saia vai até que tamanho? E não sei o quê. E uma das respostas que eu mais dou para os jovens é dizer: gente, vida cristã não é muito mais do que pode e não pode. É muito mais do que uma série de regras e de legalismos para se seguir. A vida cristã é uma fé e uma entrega total a Jesus Cristo, um desejo profundo de agradá-lo. E como eu amo o Deus que me amou, eu não quero saber onde é o precipício. Eu quero tanto agradar a Ele que eu quero ficar longe do precipício. Você me entende, sim ou não? Porque quem está preocupado onde é o limite final? Eu não estou preocupado com o limite final, não. Eu quero agradar a Deus, então eu quero ficar longe do lugar da queda. Eu quero fazer a vontade de Deus, por tamanha graça que Ele me deu. Por isso, enfrente as suas lutas espirituais. E quando eu falo lutas espirituais, eu estou falando sim as lutas da vida, mas as lutas da fé, das mágoas, das frustrações, das angústias, até da incredulidade, das perguntas, melhor dizendo. Enfrente essas lutas sabendo que Deus está lutando a sua própria luta de fé com você, ao seu lado.
para te fazer perseverar na presença dEle. Porque Ele te fez seu povo. Mas eu queria dizer que uma vez que Ele te fez seu povo, se você entende tamanha graça, tamanho amor, tamanha justiça divina, eu quero viver de maneira digna dessa vocação. Eu quero viver de maneira digna de afirmar para o mundo todo a aliança que Deus fez comigo pela minha devoção a Ele. Não com a minha licenciosidade. Deus é Deus de graça, então eu vou para esbórnio. Não. Eu vou viver em santidade. Porque Ele é tão bom para mim. Eu sou tão grato. Mesmo quando você não vê, Deus está passando por você. Você já se perguntou se Deus vai cumprir mesmo o que prometeu? Gênesis capítulo 15 responde com letras garrafais. Sim, Ele vai responder. Ele vai cumprir suas promessas. Sim, as promessas vão se cumprir, porque a promessa não depende de você, depende dEle. Abraão creu olhando as estrelas. Nós cremos olhando para a cruz. Abraão foi justificado pela promessa futura. Nós somos justificados pela promessa cumprida. A vida com Deus começa com a fé. E ela se mantém firme. Porque é obra da graça de Deus. Porque Ele cumpre. Ele promete. Ele cumpre. Ele sustenta. Hoje, talvez você esteja no silêncio da dúvida e das trevas. Mas eu quero te convidar a sair da tenda da dúvida. Olhar para os céus, contar as estrelas, olhar para a cruz e olhar para Jesus. Porque hoje a tocha passou nesse lugar. E ela ainda está acesa. A promessa continua viva. E nós continuamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica de pé comigo. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus,